Olá, estamos de novo aqui, né, fazendo esse vídeo para você. É a continuidade, né, nosso estudo sobre a Bíblia, né, ali quando tudo começou, né, e o, e o quanto ela foi mexida, né, quanto ela foi ocultada das pessoas para que as pessoas não percebessem, né, a manipulação, a manipulação de Roma, né? Então, o que eles puderam fazer para esconder essa Bíblia do povo, eles fizeram, né? Mas o povo também tinha, né? Eles tinham escritos, né? Sobre o que aconteceu, o que tinha acontecido com Cristo, né? O povo ainda estava muito recente ainda, né? Ali quando nós vimos quando Constantino levantou o cristianismo, foi no ano 300 depois de Cristo, foram 300 anos, muito tempo. Mas tinha ainda pessoas, né, que ainda tinha ainda bem claro as coisas, né, que aconteceu, mais do que agora, né? 300 anos é bastante tempo, mas ainda existiam pessoas ainda que trazia ali aquela história do Cristo que veio, que fez tudo aquilo, aqueles milagres, pregou. Tinha a história ainda dos dos profetas, não, dos discípulos, né? Toda aquela história. O, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi jogado por terra. Roma mandou ir lá e acabar com tudo, né? E os judeus ficaram dispersos, os cristãos, né, se esconderam debaixo fizeram cavernas debaixo do chão e tudo para poder continuar ali botando para frente o que eles sabiam. Sendo que quando chegou no ano 300, né, na época de Constantino falou que não ia mais perseguir eles, mas que eles tinham que aceitar o cristianismo que ele ia levantar, sendo que eles não aceitaram. Então, o que aconteceu? Aconteceu que depois do ano 300, depois que Constantino levantou a igreja, o cristianismo falou que ia ser cristão também, que ia aceitar Jesus, aquela coisa toda, o Cristo deles, né? Aí ele levantou e comandou a igreja. E daí por diante ele levantou papas, levantou padres, e levantou bispo, e ele foi levantando pessoas, entende? Então, essas pessoas que ele levantou também fez o mesmo papel dele. Começou a perseguição com os cristãos, com aqueles cristãos antigos, para liquidar todas as provas que eles tinham na mão sobre o Cristo que veio, né? Sobre toda a história do cristianismo, né? Então eu parei aqui no sexto, né, que é o Papa Leão X, que ele era do ano de 1513. Nós já estamos no ano de 1513, tá? Olha quanto tempo de Constantino para cá. Então levaram muitos anos essa aquisição, esse trabalho todo para
extinguir da face da terra a verdadeira escritura, né? Porque até aqui a escritura já não estava nem mais respingo dela, né? Então aqui fala que se após contra os esforços de Lutério em seguir o processo bíblico de fé e escrituras, somente iniciou o quinto concílio de Latrão em 1513 a 1517, que denunciou que nenhum livro desse devesse ser impresso, exceto os aprovados pela Igreja Católica. Por isso, para sempre, e a partir de agora, a ninguém deve ser permitido imprimir qualquer livro ou escrito, sem uma avaliação prévia, para servir o testemunho, por assinatura manual, pelo vigário papal e mestre do Sagrado Palácio em Roma, e em outras cidades e dioceses pela Inquisição. E o bispo ou um perito por ele nomeado. Por negligência desta, a punição era a excomunhão, a perda da edição, porque era para ser queimada, uma multa de 100 ducados para a construção da Basílica de São Pedro e a suspensão de negócios por 1 ano. Entende? Então, eles apanhavam, aplicavam a multa ainda para poder levantar o templo, né? Basílica de São Pedro. Então, aqui essas restrições foram repetidas pelo Concílio de Trento em 1546, que colocaram as traduções da Bíblia como alemã, espanhola e inglesa na sua lista de livros proibidos, bem como proibidos a qualquer pessoa de ler a Bíblia sem a licença de um bispo católico ou inquisidor. Segue uma citação do Concílio de Trento. Será considerado ilegal que alguém imprima ou tenha imprimido qualquer livro que lide com a questão doutrinárias sem o nome do autor, ou no futuro para vendê-los, ou mesmo tê-los com a sua posse, né? Em sua posse, né? A menos que tenha sido previamente examinado e aprovado pela autoridade sob pena de anátema e multa prescrita pelos últimos conselhos de Latrão, né? Essas regras foram afichadas no início de livros proibidos e foram constantemente reafirmada pelos papas nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Essas proibições, de fato, nunca foram revogadas. É verdade que o Concílio de Trento não proibiu absolutamente a leitura das Escrituras. Em todas as circunstâncias, permitiu algumas exceções. Os padres tinham permissão de ler a Bíblia latina, bispos e inquisidores foram autorizados a conceder licença para os certos fiéis católicos de ler a Bíblia em latim, desde que esta escritura fosse acompanhada por nota católica e se crescesse em que estes não seriam prejudicados por tal leitura. Na prática, porém, as proclamações do Concílio de Trento proibiram a leitura das escrituras sagradas para pelo menos 90% da população. A reivindicação de Roma de possuir autoridade para determinar quem pode e quem não pode traduzir, publicar e ler a Bíblia
é uma das afirmações mais blasfemas já feitas sobre este sol. Então, pessoal, nós vimos o quanto o povo não tinha acesso, né, à verdade, quanto o povo viveu fora do conhecimento, viveu na ignorância, sem conhecer nada, depois que Cristo partiu, depois que os discípulos também partiram. Teve só um tempo que ficou ali aquele ensino. Depois aquilo foi se perdendo, porque a própria Igreja Católica, que Roma levantou, né, eles foram abatendo isso até chegar muitos anos, séculos, né? Que até chegar a um ponto das pessoas não saberem mais nada. Aquelas gerações tudo já tinham morrido, né? E fora que eles não viveram muito tempo, as primeiras gerações, porque eles foram mortos, novos, mortos. Então, a próxima que veio já não sabia mais de nada, e a outra, então, muito menos. E quando chegou em nós, já não tinha mais nada mais que a gente pudesse falar se é verdade, se é mentira. Então, nós não podemos achar, muita ingenuidade nossa, achar que essa Bíblia que está aqui em nossas mãos, né, nosso poder, é a verdadeira, tá? A escritura, porque a gente vemos que debaixo de tanta covardia, de tanta matança, de tanta ruindade, né, proibição, né? Quem são eles? Quem eram esses homens que se achavam tão poderosos ao ponto de esconder a verdade, né? Então, é muita ingenuidade nossa achar que não devemos pesquisar, não devemos questionar, né? E aceitar tudo que o sistema fala, esse sistema religioso que foi criado por Roma, o inimigo de Deus, o inimigo do povo cristão, tá? O inimigo de Cristo, o Cristo que veio. Então, vamos rever as nossas crenças, o que nós aprendemos e pesquisar, tá bom? Eu vou ficar até aqui, tchau, e obrigado por assistir.